Boa noite, irmãos, a graça e a paz a todos. Sou grato à igreja, ao conselho e ao pastor pela oportunidade que me concede de levar a mensagem, mas acima de tudo, sou grato a Deus e é em nome de quem eu vou orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor, pela oportunidade que o Senhor concede ao teu servo de trazer a tua palavra à igreja aqui presente, aos que estão em casa assistindo ao culto e quantos vão ver essa mensagem, Senhor. Te dou graças por esse privilégio, Senhor. O Senhor conceder ao humilde pecador esta oportunidade. Louvado seja o teu santo nome, que a tua palavra faça eco no coração daqueles que vão ouvir e assistir a esta mensagem. Assim nós te oramos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro. O título dessa mensagem é A Crucificação, o Suplício Necessário. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 53, dos versículos de 4 a 5. Isaías 53, de 4 a 5. Que diz: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, eu estava meditando, lendo o Catecismo de Heidelberg, na sua pergunta 39. Ela tem a seguinte redação: Cristo foi crucificado, ponto. Isto tem mais sentido do que morrer de outra maneira, ou seja, a morte de Cristo teria que ser crucificação ou poderia ser de uma outra maneira diferente? A resposta: tem sim, porque pela crucificação eu tenho certeza de que ele tomou sobre si a maldição que pesava sobre mim, pois a morte de cruz era maldita por Deus. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para a gente falar sobre a crucificação de Cristo, a gente tem que recapitular que tipos de mortes haviam naquela época. Então nós tínhamos a morte por decapitação. Mateus 14, 10, deu ordem e decapitou a João. João Batista foi decapitado, foi trazida a cabeça dele numa bandeja. Havia a morte por crucificação de Jesus Cristo, outros cristãos depois na mão de Nero. Havia a morte por apedrejamento. Atos 7,59 diz: E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Também a morte por espada. Atos 12, 1 a 2 diz: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Aí vem a pergunta: por que Jesus foi crucificado? Eu me lembro uma vez de uma colega que nós estávamos trabalhando, ela disse: eu tenho raiva do judeu. E eu disse: eu tenho ódio ao judeu. Eu disse: por quê? Porque judeu maltratou e matou o meu Jesus. E eu fiquei olhando assim: minha filha, não é bem por esse caminho não. A gente tem que entender por que Jesus foi morto. Ele foi morto foi um planejamento antes da eternidade, antes da fundação do mundo. Era necessária para levar os nossos pecados, para vencer a morte e mostrar a ressurreição. Atos 2, 23 diz: Sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Então a morte de Jesus não foi um acaso, não foram pessoas não foi o judeu que pegou ele para maltratar e matar, foi um plano de Deus antes da fundação do mundo. João 1,18 diz: o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Apocalipse 13,8: adorarão todos aqueles que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A morte de Cristo estava prevista, foi descrita no Salmo 22 de Davi, 1000 anos antes de acontecer. O nascimento virginal de Jesus Cristo foi escrito por Isaías no 7,14, 700 anos. Ou seja, a Bíblia se cumpriu, se cumpre e vai se cumprir. Tudo que ali está, nada vai passar. Tanto é que havia esperança do povo de receber o Messias. Então nós temos na Bíblia
no Lucas 2, 25 a 36, é a história de Simeão, que era um judeu em que o Espírito Santo havia prometido a ele que ele não iria morrer sem antes ver a salvação. E, movido no oitavo dia, Jesus foi levado pelos pais para o templo para fazer o quê? A circuncisão, porque era a lei. O Espírito moveu Simeão até o templo e mostrou: esta é a criança. Ele toma a criança nos braços, levantou Simeão os braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então havia uma esperança de um rei, mas os judeus esperavam um rei libertador, um guerreiro para libertar do poderio dos romanos. Por que a necessidade da morte de Cristo? Porque todos nós somos pecadores. Vamos trabalhar um pouco aqui com a matemática. Tem a premissa A, B e C. Vamos raciocinar o seguinte: nós temos 3 cestos iguais, todos eles com 10 laranjas do mesmo pé. O cesto A é igual ao cesto B e o cesto B é igual ao cesto C. A primeira premissa é A, a segunda... Qual é a conclusão que se tira? É que o cesto A é igual ao cesto C. Eles são iguais entre si. Então, 2 premissas e uma conclusão. Na Bíblia, Romanos 3,23 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Conclusão: se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, todos nós vamos morrer. Todos estão condenados à morte. A morte, meus irmãos, é uma separação definitiva. Quem morre se separa do convívio. Quando tem um velório, a gente está lá deitado, não adianta você falar, gritar, não vai responder nada, porque ele está fora, já perdeu o contato. A morte do ser humano, e a gente tem que separar que o ser humano é diferente do animal. O ser humano, o homem como imagem de Deus, ele tem a morte, vamos dizer assim, ele tem uma vida temporal, que vai, se o Hernando Dias Lopes diz que vai do berço à sepultura, é a palavra do pastor Hernandes, eu vou dizer que ela vai da concepção até a morte física. Essa é uma parte temporal, já durou 900 e poucos anos, hoje está em 120, 125, é a pessoa mais longeva que nós conhecemos. E tem a segunda etapa, que é eterna, infinita, atemporal. Ela vai da morte física em diante. Por isso que Nicodemo não perguntou como é que pode nascer de novo. É nascer do alto, é nascer de Deus, é mudança de vida pela conversão a Jesus Cristo. Muita gente diz: eu não acredito nisto. Não é problema seu. Se você não acredita, não vai mudar nada. As coisas que estão na Bíblia, se você acreditar, é melhor para você. Se você não acreditar, o prejuízo... Acredite na lei da gravidade e cair do 10º andar, vai morrer não acreditando. Então, essa parte crer ou não, não vai fazer diferença. A salvação é uma necessidade pessoal, como é a fome, como é a sede. Ninguém pode fazer um pelo outro. Se o presbítero estiver com fome, eu não posso me alimentar e passar a fome dele. Se o irmão estiver com sede, eu não posso beber água, a sede dele não vai passar. Ele é quem tem que fazer. Então a salvação é uma necessidade pessoal. Ninguém pode fazer um pelo outro, a não ser Cristo que fez por nós. Fora Ele, ninguém tem a capacidade de fazer isso aí. E aí vamos falar o seguinte: a morte física do descrente em Jesus Cristo. Não estou falando de igreja, estou falando da pessoa que não confessou Jesus Cristo como seu Salvador. Há uma separação, como eu falei, a morte é uma separação da família, dos amigos, e principalmente a separação do descrente é uma separação eterna de Deus. Ele vai passar a eternidade sem Deus. Lembra que eu falei que tem a temporal e tem a eterna. Essa eterna pode ser com Deus ou sem Deus. A morte física do crente em Jesus Cristo, não é o crente dessa igreja, é crente em Jesus Cristo, aquele que confessou Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ela, da mesma forma, separa, a morte física separa da família, porém, não o separa de Deus. Por quê? Porque em vida ele confessou Cristo como seu Salvador. Ele tem o penhor da garantia, que vai estar com Deus. Jesus, todo mundo conhece essa frase aqui, porque todo velório, por mais simples que seja, a funerária vai ter: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morto, viverá, e todo aquele que vive, crendo em mim, nunca morrerá. Qualquer velório tem isso aí, por mais simples que seja a empresa.
Aí pergunta, a morte de Cristo, ela foi uma morte que substitutiva. Foi o justo pelo injusto. O inocente pelos culpados. Ela não pode ser repetida, ela não pode ser substituída, ela não pode ser imitada. Nós podemos até morrer por alguém, mas não podemos levar conosco os pecados dela. Suponhamos que eu vá na rua e alguém vai dar um tiro na minha esposa, eu pulo na frente. Eu levei o tiro, morri. Eu morri por ela, mas eu não levei os pecados dela. Por quê? Porque só quem tem a capacidade de levar os pecados, só quem teve foi Jesus Cristo. Ninguém mais tem essa capacidade. Então, qualquer um pode morrer pelo outro, mas não vai levar os pecados dele. Nós não somos Deus, tá certo? Só quem pode liberar perdão é o ofendido. Eu sempre digo que o pecado tem duas dimensões, a humana e a divina. A humana, só quem pode perdoar é a pessoa a quem eu ofendi. A divina, só quem pode perdoar é Deus. Não existe rabino, não existe pastor, não existe padre, bispo, arcebispo, ou mesmo papa, que possa perdoar por Deus. Somente Deus pode executar o perdão. Somente Deus pode liberar o perdão. E é um perdão acessível a quem o buscar de coração. Tudo foi um plano divino. Veja que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, sofreu, morreu, mas ressuscitou e venceu a morte. Esse é que é o grande mérito que nós nos agarramos. Aí a pergunta que o catecismo fez, por que Jesus foi crucificado? A gente tem que ver que a crucificação era uma das penas capitais, porém ela tinha critérios. Primeiro, era para escravos, criminosos, subversivos, judeus que não tinham cidadania romana como Jesus Cristo. Romanos somente se fossem desertores. Então o romano que fosse desertor, ele era submetido à crucificação. Em alguns casos, era aplicado uma preliminar, que era o chamado flagelatio romano. Para que os irmãos entendam melhor, esse é o flagrum. Esse aqui é o instrumento que era usado para causar o flagelo, o flagelatio romano. Veja que ele é constituído de uma haste Ele era constituído de um cabo de madeira com tiras pequenas, 50 a 60 centímetros, com bolas de metal e pedaços de ossos ou de prego. Não era aquele chicote comum que a gente conhece. Esta era a posição em que o flagelado ia ficar, a vítima. Isso aqui é a posição que o soldado ficava, a direção do chicote contra as costas da vítima. O flagelado, visto de cima, ele está aplicando o chicote nas costas. Esse flagelado apresentava essas lesões nesse sentido. Veja que não é um chicote comum. Como ele tem pregos, pedaços de ossos e esferas, bolas de ferro ou de chumbo, quando ele bate, ele bate puxando. Ele não vai bater. Como o chicote. Tem aquele chicote que corta o cigarro dos outros. Esse aqui ele tem que bater e puxar. Quando ele bate e puxa, ele simplesmente amassa e rasga. Ele rasga a pele, ele tritura. Vamos passar adiante para a gente ver aqui. Lembrar que o cidadão que aplicava isso aqui, não eram pessoas magrinhas, fininhas, pelo contrário, eram pessoas robustas, que eram treinadas para fazer aquilo ali. Alguns que eram flagelados morriam antes de ser crucificados. Jesus não chegou a isso aí, mas chegou perto. Aqui tem um instrumento que nós conhecemos, o martelo de bater carne e o de temperar. É só para lembrar a vocês como é que a coisa funcionou. Aqui nós estamos vendo um pedaço de carne que foi esmagado pelo martelo. Aqui em cima, outro detalhe. Esse martelo todo mundo conhece. Antigamente tinha isso aí para vender em todo canto, toda casa tinha um desse. Hoje em dia quase não tem, que a gente vai no supermercado e já pede para passar naquela máquina. Mas isso mostra como é que fica a carne depois de martelada. Era mais ou menos assim que ficou as costas de Jesus. Praticamente um mulambo humano, cortada pelos pedaços de ossos e de pregos e esmiuçada, destruída, a fibra muscular foi destruída por conta das pancadas. Isso aqui é uma foto de um cidadão que
fez um flagrum romano e aplicou numa caixa de papelão. Esse papelão tem 5 milímetros de espessura, um papelão grosso e duro. Então ele aplicou isso aqui. Com três aplicações, o papelão fica desse jeito. É um papelão de 5 milímetros. Não chega a ser agora me esqueci o nome. Mas é um papelão bem grosso e bem resistente. Uma caixa de 5 milímetros é um papelão grosso. Aqui os efeitos, para os irmãos entenderem, da crucificação. Como eu falei para vocês, a musculatura fica destruída. Essa musculatura aqui das costas, dos braços e das pernas. O que é que acontecia? Depois do flagelamento, a pessoa não tem condições de levantar os braços. Porque para você levantar seu braço, se você levantar seu braço, você botar a mão atrás, você vai perceber que essa musculatura de trás ela tem uma função de manter o braço. Então, com a destruição dessa musculatura posterior aqui das costas, não há como você manter os braços nessa condição. Aí é que entrou o Cirineu, que foi carregar o patíbulo, porque ele não tinha condições de carregar. Aqui mostra o efeito da crucificação sobre a respiração. Você vê que ele está preso, o peso do corpo desce. Isso aqui causa câimbras, ele não consegue respirar. Para poder respirar, ele tem que fazer isto. Quando ele faz isto, ele consegue respirar, mas aí ele cansa e ele desce. E quando ele desce, ele volta a ter a falta de ar de novo. Então essa é a fisiologia da crucificação. O crucificado, ele sozinho, se não fizer nadinha e deixar ele lá, ele vai morrer por asfixia, falta de conseguir respirar. Aqui mostra os músculos que são da respiração, não vem aqui o caso. Pronto. A morte de Jesus, ela teve, além desse flagrum, ela teve um outro fator. Por que ela foi escolhida? Porque é a morte mais demorada que existe. Ela chega a demorar até 4 dias. Tem relatos na história de gente que passou 4 dias crucificado. Havia uma diferença entre morrer crucificado amarrado e cravado. O encravado morria mais rápido do que o amarrado. A crucificação impede a respiração, tem acúmulo de gás carbônico, leva a câimbras. Quem já acordou de noite com câimbra na perna sabe o quanto dói. A gente acorda com a câimbra de noite, você fica desesperado, levanta, quer esticar, quer dobrar a perna e não consegue, ela fica dura e você tem que fazer um esforço enorme para poder voltar ao lugar. Você calcula isso aí na respiração. Um detalhe é o seguinte: Jesus era uma pessoa magra. Com essa aplicação desse flagro romano, com certeza, sem sombra de dúvida, eu vou dizer a vocês o seguinte: o que é que ele tinha? Pele, uma pequena camada de gordura, músculo e osso. Então, facilmente se chegou aos ossos das costelas. E é possível que tenha havido ruptura. A história não entra em detalhes aqui, mas a gente, como profissional, a gente vai entender isso aí. A crucificação de Jesus ela teve um agravante, que foi a chamada hematidrose, ou seja, o suar sangue. Suar sangue é uma condição rara. Existem poucos casos documentados no mundo. Porém, quais são as causas? Extremo estresse e ansiedade. Jesus está submetido a essas duas coisas. E o que é que acontece? Ela infiltra a pele, ela infiltra as camadas e amolece, como uma água amolece o papelão. Você pode pegar um papelão daquele de 5 milímetros, se você borrifar água nele, com pouco tempo ele vai estar se desintegrando, vai estar mole, macio. Então, esse suar sangue na véspera, justamente, amoleceu toda a estrutura dele, de tal forma que, quando foi aplicado o flagelatio romano, não tem como você dizer que não houve laceração, ou seja, ele estava um mulambo humano quando foi para a cruz. Ele estava reduzido a uma massa disforme de carne. Quem aqui já teve uma coisa simples, uma dor de dente? Você fazia, quando o ar frio bate, a dor vai lá em cima. Quem já passou por isso aí sabe do que é que eu estou falando. O simples ar que você aspira com um dente que está por algum motivo não está íntegro, você vai sentir dor de dentro. Você imagine uma crucificação com um cravo pregado aqui, você ter que fazer esforço para levantar. Quando você se mexe aqui,
a mexida no cravo aqui, nos nervos da mão que passam para o braço e vão levar a mensagem para o cérebro. Não falei também da coroa de espinhos. Quem já levou um corte no braço de 1 centímetro sabe que ele sangra muito menos do que um corte de 1 centímetro na cabeça. Por quê? Porque a cabeça é altamente vascularizada. Qualquer corte, por menor que seja, ele produz um sangramento intenso. Então, juntando tudo isso aí, você vê que houve uma perda de sangue muito grande de Jesus, pela perda de massa física, por tudo. Hemorragia, desidratação, exaustão física, perda de massa muscular. E a repercussão na sua respiração. A crucificação ela teve um detalhe de Jesus. Ela não teve o chamado crurifrágio. Crurifrágio é uma palavra que quer dizer crure de crucificado, frágil de fragilizado. Ou seja, vamos deixar o crucificado mais fraco ainda. O que é que se fazia? Quebravam-se os ossos das pernas, chamada crurifrágio. Vamos lá quebrar. Por quê? Quando ele estava demorando a morrer, ia lá, quebrava os ossos, ele não tinha mais nem como se levantar. Ali ele apressava a morte em poucas horas. Jesus não precisou isso aí para cumprir a escritura de que disse: nenhum dos seus ossos seriam quebrados. A morte de Jesus foi relativamente curta, durou 6 horas. Foi da hora terceira até a hora 9ª, ou seja, de 9 da manhã até as 3 da tarde. E ela foi tão curta que quando José de Arimateia foi pedir o corpo, Pilatos chamou o centurião e disse: ele já morreu? Aí o centurião se confirmou, já morreu. Foi aí então que ele entregou o corpo de Jesus, porque era um prazo muito curto para um crucificado morrer. Este sofrimento excruciante de Jesus Cristo é que nos dá a garantia de que ele morreu pelos nossos pecados. Veja que o texto daí fala, ele foi moído. Literalmente ele foi moído pelos meus pecados e pelo seu. O credo apostólico diz: ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu, sofreu, penou, aguentou, suportou. Se Jesus tivesse morrido de uma morte rápida, tipo guilhotina, enforcamento, espada, nós não teríamos essa certeza de que ele teria levado sobre ele os nossos pecados. Porque tinha sido muito rápido, o sofrimento foi excruciante aqui, foi uma coisa que chama a atenção. Algumas pessoas, como eu falei, têm pena de Jesus como um coitado que morreu nas mãos dos judeus. Foi essa morte que nos trouxe a garantia de que ele levou o meu pecado e o seu também lá. Foi graças à rejeição. O Evangelho, ele veio para os seus não reconheceram. Então foi graças a essa rejeição do Evangelho que ele passou até nós. Lembremos que durante a crucificação os evangelhos citam que as autoridades, os guardas e até os 2 ladrões, inicialmente, eles diziam, zombavam: se você é Deus, desce da cruz e salva-te a ti e a nós mesmos. Isso no evangelho. No outro evangelho, um dos malfeitores já confessa: você nem se arrepende sendo esse filho de Deus, nós estamos aqui porque merecemos, este nada fez. E aí ele diz: Senhor, lembra-te do teu reino, quando voltar no teu reino. E ele diz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se Jesus tivesse atendido o pedido daquele malfeitor, daquelas autoridades, ele tinha salvo a ele e aos 2 malfeitores. Ele não teria enfrentado a morte. Não teria enfrentado, não teria vencido, que era a sua meta. Lembremos de que quando ele foi preso, Pedro sacou da espada e ainda feriu o guarda que veio prendê-lo. E ele disse: guarda a tua espada, você não sabe que eu vim para isso? Eu vim, como assim, eu vim para morrer, para mostrar a vocês a vontade do Pai. Se ele tivesse atendido ao pedido de salvar a si mesmo e aos 2 ladrões, aos malfeitores, ele não teria levado nosso pecado, nossa condenação. Ele seria, na verdade, um fugitivo, ele teria fugido da morte. Nós estaríamos seguindo uma pessoa covarde. Teria decepcionado os discípulos. E não poderia ter a salvação a todos nós. Com a morte e a seguinte ressurreição, nós seguimos um vencedor. Foi morrendo que Deus ressuscitou e ele mostrou aquilo que está escrito: aquele que, mesmo que morto, viverá. É essa crença, segurança que nós temos, porque ele venceu a morte e ele garantiu: todo aquele que o confessar vai vencer a morte também, vai ser ressurreto.
Toda religião promete ligar o homem a Deus, mediante ele fazer alguma coisa. Tem que fazer obras, tem que reencarnar, etc, etc, etc. O cristianismo bíblico, estou falando de cristianismo bíblico, de acordo com o que está na Bíblia, é a única religião em que o Deus Todo-Poderoso procurou o homem. Ele não exige obras, exige apenas crer, confessar e aceitar. Mostra na prática o que irá acontecer com quem confessar Cristo como seu suficiente Salvador, a ressurreição. Diante de tudo que a gente foi exposto aqui, você que está assistindo, você está diante de uma pessoa. Jesus Cristo deu a vida de forma extremamente sacrificial, pela minha vida e pela sua. Ele não quer nenhum sacrifício físico de ninguém, por um motivo. Não há nada que ninguém possa fazer que supere o que ele fez. Mesmo que alguém consiga morrer de uma forma mais sacrificial do que a dele, não vai substituir. Por um motivo simples: todos nós somos pecadores, ele não. Mesmo que a gente consiga morrer de uma forma mais sacrificial, com mais sofrimento do que ele, não conseguiríamos igualar, porque nós somos pecadores. A única possibilidade da salvação da ira de Deus é a confissão sincera de Cristo como seu único Salvador pessoal. Lembremos sempre, eu sempre olho o seguinte, eu tenho uma opinião, para mim, a crucificação de Jesus Cristo, para mim, vamos dizer assim, é a sinopse do Evangelho. Ali tem o quê? Três pessoas. O impenitente, aquele que diz: se você é Deus, salve-se e salve a nós. O que é que ele quer? Ser salvo sem um julgamento, sem reconhecer o julgamento. O impenitente, vai ter o quê? A morte eterna, o eterno distanciamento de Deus. O arrependido, aquele que aceitou o julgamento, teve o quê? Uma fé submissa e obediente. Ele reconheceu que a salvação é pura graça. Ele não desceu para fazer boas obras. Jesus não disse a ele: não, só quando você reencarnar. Jesus não disse: quando você fizer boas obras, quando você se batizar, ou seja, ele não cobrou nada. Ele viu o coração de um homem arrependido, que reconheceu, confessou os seus pecados, mostrou arrependimento, mostrou fé. Então o arrependido tem a salvação eterna. E no meio dos dois, a salvação, na posição de destaque. Eu acho interessante, a Bíblia é perfeita, que ela botou entre os dois, porque se ela botasse na lateral, Jesus e os dois aqui, você não sabia quem tinha sido, quem tinha conversado, pedido perdão ou não. Como ele ficou entre os dois, um pediu perdão e o outro não. Então, ficando no centro, primeiro, foi uma cruz de destaque. Foi como se fosse um pódio. Num pódio, uma competição, tem o primeiro lugar que fica lá em cima, o segundo lugar fica um pouco mais abaixo e o terceiro mais abaixo ainda. Jesus ficou numa posição mais elevada do que os outros. Pelo menos é assim que os desenhos, as coisas mostram, que a crucificação dele foi mais alta do que os outros. Isso deu a ele essa posição de destaque. Ele é o meio da salvação. O Salvador no meio, a posição de destaque. Não há outro meio de salvação. Respondeu Jesus. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse que eu sou um caminho. Ele não disse: olha, você tem eu e mais alguém. Não, eu sou o único. Só vem ao Pai se for por mim. Outro caminho não vai conseguir. É filosofia humana. Purgatório, reencarnação, autoflagelação. Eu fico olhando na Semana Santa, o pessoal sai se flagelando e corta as costas. Eu fico olhando aquilo ali e digo: meu Deus, não tem valor nenhum. Primeiro que não chega nem perto dessa realidade que a gente viu aqui. Jamais. Eu queria ver se um daqueles tinha coragem de chegar para um verdugo e dizer: aplique em mim o que aplicou em Cristo. Não faz. Ele mesmo faz aquilo ali, é aquele negócio mais macio, corta, dá uns cortes nas costas, pronto. Diante disso aqui, a escolha é sua, que você que está ouvindo. Por quê? Todo dia muitas pessoas saem de casa, até mais tarde, até a hora do jantar, até logo. Algumas delas não voltam. A família vai encontrar entubado no hospital ou às vezes no necrotério. Nós não sabemos quando termina a nossa parte temporal. Nós não sabemos quando vai ser a última chance. Aquele ladrão percebeu
que dali ele não ia sair para nada. Ele viu que o Salvador era Cristo. Ele rendeu-se à graça, entendeu que a salvação é graça, não é mérito. Nós não temos mérito de nada. Pastor Reverendo Adalto dizia, uma vez que eu estava orando, eu disse, pastor, quando eu peço a Deus, o pastor Adalto era engraçado, ele disse, quando eu peço a Deus, se eu for merecedor, eu disse, meu filho, o homem só merece a morte, o inferno. Não peço isso não. Quando alguém tentar incutir, exigir, pedir alguma condição para a salvação, lembre-se do malfeitor na cruz. O que é que ele fez? Creu, se arrependeu, confessou Cristo como seu único suficiente Salvador e se entregou. A salvação não é por mérito, não tem nada que ninguém faça que vá obter a salvação. Ela é graça. Graça é aquilo que a gente não merece, mas Deus nos dá. É por pura graça de Deus. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos. É graça de Deus, é favor de Deus. Agora, nós merecemos. O homem nasce condenado. O que é como precisa fazer para ir para o inferno? Nada, ficar como está. Agora, para ir para o céu, ele tem que confessar Cristo como Salvador. Para finalizar, você crendo ou não, todos vão ressuscitar. Uns para o gozo eterno com Deus, com Jesus. Aqueles que o confessaram como Salvador vão ressuscitar para o gozo eterno com o Senhor, com Deus. Os que não fizeram isto vão ressuscitar para juízo. Hebreus 9:27 diz, depois da morte segue-se o juízo. Não tem segunda época, não tem recuperação, não tem outra chance, não tem segunda oportunidade. A oportunidade é enquanto se está vivo. Enquanto está vivo, a gente tem a opção de escolher, de decidir. Quem está morto não decide nada. Ao que está morto, ao decújo, como tem direito, ou defunto, tanto faz ser sepultado num caixão de pena de ganso, como num caixão cheio de caco de vidro e prego. Não muda nadinha para ele, porque ele não está aqui. A palavra de Deus diz, vem a hora, em João 5:28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Esse feito bem aqui não é feito boas obras. Muita gente acha que fazer caridade é meio de salvação. Há uma diferença. Algumas pessoas fazem caridade para ser salvos. O cristão, aquele que confessou Cristo como Salvador, ele faz caridade porque já é salvo. Então não é para, é o porquê. Romanos 14:10-12 diz, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, Filipenses 2:9-11, 2:10 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos vão ressuscitar. Os que confessaram Cristo, para usufruí-lo, gozar com Ele. Aqueles que não confessaram vão entrar em juízo. Aí vão dizer, eita, eu devia ter acreditado, por que é que eu desprezei aquela mensagem, por que é que eu não aceitei em vida? Amados, essa é a mensagem de Deus para hoje. Espero que faça eco no coração de você que está ouvindo em casa, você que vai ver esse vídeo depois, e que de alguma forma você medite sobre isso aqui. Lembre-se que Ele foi moído, como diz aqui no princípio. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Literalmente, Jesus foi moído. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Amém.